mulheres sonham em ter um colo bonito para melhorar o aspecto do decote, numa roupa ou num biquíni, e muitas recorrem à cirurgia plástica. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trouxe 2 colegas cirurgiões plásticos e nós vamos bater um papo e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Então fica comigo até o final, que está começando mais um episódio do programa Papo de Médico com o Dr. Rodolfo. Pessoal, bom dia, obrigado pela participação de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre vocês, de onde que vocês são, onde fizeram a formação médica. Então, eu sou Vinícius Spendorello, né? Sou de Caxias, natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E desenvolvi minha formação médica, uma parte, né, da faculdade no Rio Grande do Sul e depois na especialização da cirurgia plástica em Curitiba, tanto a cirurgia geral quanto a cirurgia plástica. E lá no Hospital Evangélico, que é onde eu fiz a residência, eu conheci o Fábio. A gente fazia residência no mesmo período junto, né? Não no mesmo ano, mas no mesmo próximos ali, um ano de diferença. E a partir dali a gente já começou um projeto que a gente desenvolve hoje, que é a Clínica Union na cidade de Joinville aqui. Eu sou Fábio, sou joinvilense, nasci aqui, fiz a minha formação em cirurgia geral aqui no Hospital São José, no Zequinha. E a cirurgia plástica no Hospital Evangélico, hoje Mackenzie, lá em Curitiba. E onde nós nos encontramos lá e agora voltamos a Joinville para fazer a clínica. E aí foi amor à primeira vista, aí, né? Mais ou menos isso. Legal. Amor à profissão. Amor à profissão. Vocês atualmente, além de trabalhar, operam juntos, né? Como é que funciona? Não é muito comum a gente ver cirurgiões plásticos operando juntos na mesma cirurgia, né? Como é que surgiu essa ideia? Então, justamente quando a gente fez a Clínica Union, a nossa ideia era ter um atendimento integralizado ao paciente, integral mesmo, né? E com isso a gente montou uma equipe, né, multiprofissional, onde contamos agora com 2 cirurgiões plásticos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, para que a gente consiga então dar essa integralização ao tratamento da paciente da cirurgia plástica. E eventualmente nós operamos juntos, né, com 2 cirurgiões, até para aumentar a segurança da paciente durante o procedimento, né, agilizar a cirurgia. E duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então... E também a questão de não são todas as cirurgias, mas como o Fábio falou, cirurgias maiores, onde, querendo ou não, o tempo de cirurgia é longo, o paciente sempre vai ficar mais exposta à questão de tempo anestésico, de temperatura de sala. Então, em 2 cirurgiões, tu consegue reduzir esse tempo de procedimento e, consequentemente, aumentar a segurança para o paciente, né? Então, cirurgias maiores a gente muitas vezes faz juntos e as cirurgias menores, às vezes, pelo volume, a gente acaba não conseguindo se ajudar. Mas, de regra, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Como fizeram a formação na mesma escola, acho que devem operar semelhante também, né? Acho que facilita. Né? Isso, a gente vem com a mesma filosofia, vamos dizer, cirúrgica, né? Tanto da questão de técnicas, das aptidões ali para o procedimento cirúrgico. Então, isso funciona bem. Vamos dizer, o ritmo anda direitinho, os 2 operam igual, então acaba produzindo um resultado muito bom com menos tempo de cirurgia e mais segurança. Né? Legal. E vocês falaram que tem um serviço de home care, um atendimento continuado também. Como é que funciona isso aí? Uma das questões que a gente, do nosso atendimento integral a paciente é o home care. Home care é uma profissional de saúde que vai até a casa da paciente depois da cirurgia, geralmente nas cirurgias maiores, e que ela dá todo o suporte em relação aos cuidados com curativo, drenos, que é uma coisa que assusta muitas pacientes, o uso do dreno, então ela está lá para acalmar as pacientes e os familiares, né? A administração de medicação, então isso é uma questão que a gente montou para facilitar o pós-operatório das pacientes, porque isso trazia muita dúvida para o paciente que operava e aí depois chegava em casa e agora, né? Como trocar um curativo, como, né, fazer a limpeza do dreno. Isso mesmo. Tu falou da administração de medicamentos. Vocês costumam encaminhar o paciente com acesso venoso para medicar em casa? Ou... Não. A verdade, ela orienta sobre as medicações via oral, para dor, e algumas injeções, né? Por exemplo, para evitar trombose, né? Diminuir o risco de trombose. Então, essas injeções que são aplicadas via subcutânea, na maioria das vezes, a própria técnica de enfermagem realiza. Daí nesse atendimento home care, ela faz, né, essa injeção para paciente, porque muitas têm medo. É praticamente como se fosse uma insulina no diabético, né? Vamos dizer assim.
Mas quem nunca passou por isso gera muita dúvida e insegurança, então ela está lá justamente para ajudar nesse sentido, para orientar a família, tranquilizar, cuidar a posição, vamos dizer, da paciente estar deitada, para ajudar a sentar. Então isso trouxe muita tranquilidade e segurança para as pacientes no pós-operatório, elas se sentem acolhidas e seguras, né? Então o home care é um diferencial bem grande que a gente começou estabeleceu, e as pacientes têm um retorno muito positivo para a gente desse serviço. Legal. Não é muito comum, acho, né, esse atendimento, né? Em outras especialidades, praticamente, eu desconheço. Eu conheço outros colegas cirurgiões que também gostaram muito da ideia e acabaram implementando em outras cidades, até aqui mesmo. Mas em outras especialidades eu desconheço. Até porque antes disso, a gente via essa dificuldade das pacientes, como eu falei, de chegar em casa, agora que eu vou fazer. E aí era a paciente desmaiada, o marido desmaiado, né? Então, a gente implantou isso, justamente para trazer essa tranquilidade. Tem uma profissional extremamente capacitada, com bastante experiência na área. Então, ela consegue acalmar todo mundo, acordar a paciente e marido, e aí fica todo mundo feliz. Legal. O Brasil é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas, né? Hoje em dia, está em que ranking assim, do mundo, será? Em números absolutos é os Estados Unidos, né? Pela maior população, mas em porcentagem é o Brasil, né? Então, nós realizamos mais cirurgias plásticas por número de habitantes, né? Tá. É o primeiro do ranking mundial. Mundial. Olha só. E o que a gente vê é que realmente no período ali da pandemia, por exemplo, principalmente não no auge da pandemia, mas logo a seguir, teve um crescimento muito grande da procura de cirurgia plástica. Então, acho que isso corroborou para o Brasil ultrapassar, né, os Estados Unidos. Então, acho que devido, talvez, as pessoas usarem mais celular, devido às pacientes ficarem mais em casa, não poder viajar, não sei qual exatamente o motivo, mas trouxe um aumento de fluxo de pacientes para a cirurgia plástica muito grande. Outra coisa, surgiram novas cirurgias, novas técnicas também que atraiu muito as pacientes pelos resultados, tanto mulheres quanto homem. Homem também cresceu bastante. E com isso, provavelmente, o Brasil acabou ultrapassando, né, na proporcionalidade os Estados Unidos. Né? E quanto em relação assim, às cirurgias que vocês fazem, quanto que representa a cirurgia de mama? Mais ou menos hoje, porque a gente tem sempre uma cirurgia que é só da mama e às vezes a gente faz cirurgias da mama com o contorno corporal. Tá. Então ela é uma mista, né? Tá envolvendo outra cirurgia além da mama. Mas se tu considerar todas que vão envolver mama, fica próximo a 60% das cirurgias que a gente realiza. A maioria, então? Maioria tá. De 60%, às vezes tem meses que até 70% das cirurgias são mama. E o que tem disponível em cirurgia de mama? Nós temos várias técnicas, né, em relação a remodelamento da mama, vamos dizer assim. Só a colocação de prótese simples, a cirurgia de mastopexia, que é levantar o seio. Essa mastopexia pode ser com ou sem prótese, mamoplastia redutora, enfim, nós temos uma gama grande e variável de cirurgias mamárias. Tá. E quando é que vocês indicam a colocação de prótese apenas e prótese com a mastopexia ou então só a mastopexia? Então, a gente tem que sempre lembrar que prótese não necessariamente é sempre para aumentar mama, mas a função que ela foi desenvolvida e que é amplamente conhecida vou colocar prótese para aumentar meu seio. Então, paciente que deseja aumentar, está indicado a prótese, né? Aí depois a gente tem uma questão que envolve a posição da mama. Então, se a mama está, vamos dizer, posicionada e é só aumentar, é só aquela cirurgia onde tem um pequeno corte embaixo, no sulco mamário, e aumentou com a prótese. Aí depois, se a paciente tem uma queda dessa mama, ou seja, não está bem posicionada por gestação, por mudança de peso, por envelhecimento, essa mama caiu, ela precisa remodelar essa mama. E aí nessa situação vai depender do desejo, da anatomia dela, do tipo de tecido, que aí em consulta médica, a gente conversando e ajustando o desejo com a realidade do corpo dela, a gente vai decidir se precisa ou não usar prótese. Basicamente, a prótese nessa situação de mastopexia, ela vai ajudar a preencher o colo, que é o grande desejo das pacientes quando elas olham, quando elas imaginam o resultado de seio, até aquela região superior da mama mais preenchida. E é isso, na grande maioria das vezes, de mamas caídas, só vai ser possível utilizando prótese. Ou não só, mas é mais provável que seja atingido esse objetivo com prótese. Tá. E dentro das próteses, quais os tipos de próteses que existem?
Existem dois formatos principais, que é a prótese redonda e a prótese anatômica. Tá. A prótese redonda, como o próprio nome diz, ela é redonda. Né? E a prótese anatômica, ela tem o polo inferior da prótese maior do que o polo superior. Então, ela trazendo uma maior naturalidade ao resultado. Né? Dentro das próteses redondas e anatômicas, nós temos projeções, que é o quanto que essa prótese vai jogar o seio para frente. Nós temos projeções baixas, médias, altas, extra altas. Então, basicamente, nós temos duas formas e várias projeções. A maioria das mulheres prefere qual? A natural ou mais redonda? Na minha experiência, a prótese redonda, perfil extra alto. Ficar mais... E elas pedem a maior que puder, a maior que couber. A gente tem que ser... Conforme tu vai provavelmente desenvolvendo, né, a tua atividade, tua clínica, teu perfil, teu público, acaba que vem pacientes que gostaram do mesmo resultado, então tu acaba, vamos dizer, meio que norteando ali esse perfil. Para mim, eu tenho muito público que quer, mas não tão evidente, a prótese, aquela coisa discreta. Mais sutil, mas acaba que elas querem mais volumes, mais projeções. Mas a gente tem que sempre lembrar que, principalmente, próteses, que depois a gente pode comentar ali, que seria por trás do músculo. O músculo, a função dele é ajudar a segurar essa prótese, né? E o músculo ele funciona como um pé em um calçado, vamos pensar assim. Se tu tem uma prótese que ela é 400 e tu quer botar num músculo que cabe, vamos dizer, 200, alguma coisa vai estourar. É que nem tu pegar um calçado 34, tentar colocar num pé 38, vai explodir alguma coisa ali, vai rasgar, vai acontecer alguma tragédia ali naquilo ali. E a mama funciona da mesma maneira. Então, às vezes, só o desejo de querer volumes grandes, tu até vai, se tu fizer essa cirurgia com esse volume grande, e o grande é relativo, pode ser que 300 ml é gigantesco para uma paciente e minúsculo para outra, porque tem mulheres que têm o tórax desse tamanho, tem outras que têm o tórax desse tamanhinho aqui. Claro. Então, isso muda muito. Então, alguma coisa não vai dar certo. Então, é um ganho e perda. Se ela quer um seio muito grande, talvez ela vai ter que encarar uma queda, vai ter que encarar um mau posicionamento, que, a meu ver, eu não gosto disso. Então, norteia a gente para próteses com projeções, mas não tão grandes hoje em dia na minha prática. Assim. E essa é uma questão de educação também, né? Nós educarmos as pacientes que a cada anatomia vai responder de uma forma, né? Então, às vezes, como o Vinícius falou, pacientes com próteses menores, né? Parecem seios maiores porque a anatomia dela é pequena. Pacientes, às vezes, com próteses muito grandes, parecem menores porque a anatomia dela é maior. Então, isso é questão de educação e a gente mostra bastante isso durante consulta médica. Né? E vocês comentaram ali da colocação da prótese, né? No músculo, em cima do músculo, abaixo do músculo. Como é que funciona isso aí? Existem várias técnicas cirúrgicas, né? Nós, hoje, optamos, na maioria das vezes, por colocar a prótese submuscular, né, em suas várias vertentes, em dual plane, grip plane, enfim, que é por trás do músculo, mas também, em alguns casos, nós colocamos as próteses por cima do músculo, que nós chamamos de subglandular ou subfacial. Né? Então, a maioria, hoje, na minha prática clínica, é submuscular em dual plane. Isso aqui, só aproveitando ali, a gente tem que pensar assim que o músculo, a função dele é auxiliar a estabilizar, manter a posição da prótese. Porque quando tu coloca por cima do músculo, essa prótese ela vai parar onde teus ligamentos, tua pele, tuas estruturas da mama aguentar o peso daquele implante. Então, vamos dar um exemplo. A paciente tem uma mama caída, flácida, já está indo procurar porque a cirurgia, né, para melhorar o contorno e o colo, porque aquela mama não aguentou o peso que ela já tinha e caiu. Tu imagina se a gente adicionar mais o peso de uma prótese sobre essa pele, essas estruturas. Então, o plano submuscular acaba sendo o mais utilizado hoje em dia na nossa prática, porque ele ajuda a estabilizar a posição da prótese. O músculo segura muito mais peso do que uma pele, por exemplo. Então, essa é uma das grandes vantagens. Imagino que se ficar em cima do músculo, deve ficar... quando vai correr ou tiver uma atividade física, vai mexer, né? Muito mais. E, assim, uma mulher vai ter uma quantidade de colágeno, de ligamentos firmes com 20 anos, com 30 é outra, com 40 é outra, com 50 é outra. A mulher que engordou 10 quilos, perdeu 10 quilos, engordou 5, perdeu 5. Tudo isso vai levando à frouxidão dos ligamentos da mama e da pele. E aí, a partir desse momento, se tu colocar peso em cima dessa pele, com uma prótese por cima do músculo, tem uma tendência de queda muito grande. E daí tu faz o quê? Perde o colo, porque quando a prótese baixa, tu perde o preenchimento aqui em cima, que era o que ela estava buscando quando ela procurou uma cirurgia mamária. Né? Então, por isso que
na preferência, hoje, a gente utiliza o plano submuscular e do dual plane é uma variável dele, né? O silicone, a prótese de silicone interfere alguma coisa nos exames preventivos da mulher, na mamografia? Isso é uma pergunta bem frequente e é bem importante a gente salientar que não há nenhuma relação, nenhuma modificação da colocação da prótese de silicone e aí não conseguir realizar controle mamográfico, de ultrassom, enfim, da mama, né? Então, hoje os exames são bem específicos e conseguem diferenciar o que é prótese, o que é glândula mamária. Tá. Então, pacientes com nódulo mamário conseguem manter esse acompanhamento a longo prazo. Não impede, então. Não há nenhuma alteração, exatamente. Tá. Já que a gente falou ali sobre câncer de mama, né, tal, tem aquela história da Angelina Jolie, né, de que ela fez aquela cirurgia para remover a glândula toda. Como é que funciona isso aí? Não é um comum, né? Não é comum e ninguém fala depois que a Angelina Jolie teve que fazer várias cirurgias depois para correção, né? Tá. Porque é uma cirurgia em que a gente retira bastante glândula mamária, quase toda a glândula mamária, né? Então, deixa mamilo, areola, enfim, e coloca uma prótese. Isso traz mais riscos de complicações, sem pensar na questão estética, que não é uma cirurgia estética, é mais uma cirurgia para prevenção de câncer. Então, a questão estética fica um pouquinho de lado, né? Mas não é comum e tem indicações muito precisas para isso. Mas aí ela colocou abaixo do músculo, provavelmente. Tá. Sim. Mas mesmo assim, a prótese está sustentada pelo músculo, mas aí o que muda? Como ela tirou toda a glândula mamária, a pele fica muito fina. Tá. Então ela não tem mais cobertura glandular para essa prótese. Embora a prótese esteja por baixo do músculo, ela pode fazer algum ondulamento, que a gente chama de rippling. Essa prótese pode ficar mais aparente, Tá. mesmo porque o músculo ele não consegue, na maioria das vezes, cobrir toda a prótese. Então, alguma parte da prótese pode ficar aparente. Exposta na pele. E sem contar que fica aquele resultado mais artificial, né? Tá. Fica um resultado que é mais duas bolas, assim, que Sim, não é muito, a imagino. maioria das vezes não é muito agradável. Né? E sem contar que a inervação, a sensibilidade, principalmente de pele, ela fica logo abaixo, no que se chama de plexo subdérmico, né? E se tu tem uma espessura muito fina, tu tem muito mais contato de prótese, com o movimento do corpo, ao longo do dia, corrida, etc., dessa prótese apertando a pele, contato com a derme. Então, isso acaba, muitas vezes, gerando mais dor, desconforto, porque não tem cobertura. Então, ali foi tirado praticamente tudo. E a Angelina Jolie, por exemplo, né, que a gente está comentando, é uma mulher extremamente magra. Ela já não tem muita cobertura de tecido gorduroso. E ainda vai lá e tira toda a glândula mamária. Então, praticamente, fica pele e prótese. E pele e prótese traz esse tipo de ondulação, dor, desconforto. Às vezes, assimetria de um lado e de outro, né? Então, isso leva, muitas vezes, a paciente a reoperar. E a gente tem que entender que, no caso dela, por exemplo, é porque ela tinha uns genes que se pesquisam, né, no câncer, em pacientes que têm histórico forte de câncer de mama, que a probabilidade dela de desenvolver é maior do que 90% ao longo da vida. Então, ela tem um benefício, apesar da estética dela ter sido comprometida com esse procedimento, ela tem um benefício, porque o risco é muito alto de ela ter câncer, o que não é o que acontece na maioria das mulheres que tem alguém na família que teve câncer de mama. Elas não têm essa genética positiva que nem ela, nesse caso, né? Falando ali da inserção da prótese e de exercício físico, né? Existe alguma restrição, depois que passou aquele período pós-operatório e tal, que a pessoa já está melhor cicatrizada, ela pode fazer musculação, correr, sem nenhum impedimento? Hoje, inclusive, uma das técnicas que nós utilizamos lá na Clínica Union para colocação simples de prótese, quando é só colocação de prótese, a gente chama de fast recovery, que é de recuperação rápida. Tá. É o paciente que volta às atividades em 24, 48 horas. Atividades físicas muito mais precoces do que antigamente. Né? Então, a gente, dependendo da evolução de cada caso, o paciente em 15 dias já volta para as atividades físicas. Né? Olha só. Na colocação de prótese simples. Às vezes, mastopexia, talvez um pouquinho mais, obviamente, dependendo de cada evolução da paciente. Mas hoje as técnicas cirúrgicas modernas fazem com que a gente consiga devolver essa paciente para o mercado de trabalho, para o exercício físico, enfim, para sua vida rotineira habitual em muito menos tempo. Tá. Ela tem só sempre que ter alguns cuidados básicos, assim, por exemplo, para paciente que corre com muita frequência, o movimento da corrida, querendo ou não, ele é um movimento onde existe um
uma forte força pêndulo, inferior, né? é um Pendular, pêndulo né? exatamente na mama. Então ela tem que ajudar com sutiã ou com top, essas coisas, um suporte nessa mama, Tá. principalmente se ela opta por colocar volumes maiores. Então, se ela decide que ela quer a maior que cabe nela, ela está colocando mais peso nessa mama, e se ela corre todo dia, isso força músculo, força ligamento, força a pele. Então, às vezes, ela tem que usar top justo para ajudar, mas ela pode correr, não vai ter nenhum Uma problema atleta não nisso. teria restrição, Não teria então. restrição, tanto que a gente vê, às vezes, fisiculturistas, esportistas de atletismo, tudo com prótese, né? E com relação às idades, assim, qual que é a idade mais nova que a mulher pode fazer um silicone? A partir do momento que a glândula mamária já tá formada, né? Então isso é em torno de 2 anos depois da menstruação, da primeira menstruação. Então, eu já operei pacientes com até 14 anos, né? E não há idade limite, né? Idade Tá. limite desde que você esteja com um estado de saúde Adequado. adequado para realizar a cirurgia plástica. Então, mais ou menos de 14 até o céu é o limite. E até essa idade pode parecer, né? 14 anos, uma coisa, nossa, que horror, 14 anos está fazendo uma cirurgia. Eu já operei, por exemplo, um paciente de 14 anos que tinha uma mama gigante para aquela idade dela, Tá. que ela não queria mais ir para a escola, por exemplo, que estava envergonhada de ir para a escola, porque imagina as colegas a maioria das colegas começando a desenvolver a mama, e ela já tinha uma mama gigante, tanto que a gente tirou 1,5 kg entre as duas Nossa. mamas. E isso estava levando ela a uma dificuldade no convívio social. Então, tu vê, apesar de 14 anos, uma cirurgia traz um benefício enorme. E se a gente for olhar o que ela precisa realmente, legalmente, a autorização dos seus responsáveis, dos pais. E ela ficou maravilhada Mudou a vida dela. mudou a vida dela. Tá. Ela não estava mais querendo ir para a escola, a mãe falava. E aí, com uma cirurgia dessas, ela voltou a ter sua autoestima, né? Nela vocês fizeram prótese também? Não, daí foi só redução de mama. Só nesse redução. caso, só Tá. redução. E aí não sei. faz uma mastopexia também? Isso, que a mastopexia é a cirurgia para levantar, né? Tá. E tirar os tecidos mamários em excesso, né? Então, no caso dela, saiu 700 e poucos ml de cada lado da mama, né? Então, totalizando 1,5 kg. Então, tu imagina para a questão de médio e longo prazo dessa mulher, postura, Dor. convívio social, dor, autoestima, tudo isso daí muda com 14 anos, já que é onde tu tá começando a fazer tua formação de personalidade, né? Então, olha a influência que tem numa cirurgia de mama numa paciente de 14 anos. Né? Pelo que eu percebi, então pacientes mais jovens acabam só fazendo a prótese e pacientes mais velhos que já têm uma ação da gravidade, o envelhecimento, tem que fazer a prótese e a mastopexia junto, então, né? Via de regra, sim, né? Os Tá. pacientes mais jovens são tecido mamário mais firme, aquela que só quer aumentar o volume mamário. Em via de regra, é só colocação de prótese. Mas, e as pacientes mais velhas, obviamente, em alguns casos nós precisamos fazer a mastopexia para levantar o seio. Mas existem também mastopexia em pacientes jovens e só colocação de prótese em pacientes mais velhas, né? Tá. Mas de via É de que a regra, gente tem fatores, né, que modificam muito a mama. Então, um é a gestação. Então, a mulher ela pode engravidar com 15 anos, com 20, mas hoje em dia há uma tendência, né, na questão populacional das mulheres engravidarem ali 25, mais até perto de 30 anos, né? Então, esse fator gestação está sendo cada vez mais tarde hoje em dia nas mulheres, mas se ela engravidar com, às vezes, 15 anos, essa mama provavelmente vai modificar e cair, e a partir do momento que ela cai, ela precisa dar masto. Tá. Outra coisa são as alterações do peso. Então, pacientes que passam por essas grandes mudanças corporais, normalmente relacionadas à obesidade, emagreceu. Isso vai gerando flacidez e queda, porque a gente tem que lembrar que parte da mama é gordura. Então, se ela engorda, ela aumenta, se ela emagrece, ela diminui. Só que a pele não acompanha, não é elástico que acompanha esse movimento. Então, quando ela emagrece, aquela mama cai. E a outra coisa é o envelhecimento pela perda de colágeno, da força dos tecidos. Então, também é mais comum que mulheres mais velhas tenham tecidos mais flácidos e, consequentemente, queda, né, desse seio. Mas, como o Fábio falou, não é uma regra. A gente vai ter pacientes que engravidaram com 16 anos e tem mama caída. Tem paciente que tem a genética de tecido flácido com 20 anos e tem mama caída. E, da mesma maneira, tem pacientes que colocam só aumento da mama com 50 anos, por exemplo, também. Então, tem de tudo, mas a gestação, a mudança de peso e, vamos dizer, o processo natural de envelhecimento influenciam bastante na necessidade de masto. Tu falou ali da mudança de peso, né? Então vamos imaginar aquela paciente que é um pouco mais gordinha, né? Com sobrepeso. Para deixar um contorno mais bonito, tem que dar uma lipada em volta ali da mama também? Ou... Isso, então é legal porque a mama, ela
para ter um arredondamento, principalmente na lateral do seio, nessa parte do contorno lateral, Do depende ladinho muito ali, né? isso Tá. da axila, do tórax, para fazer todo Aham. esse shape, né? Esse desenho. Então, se a paciente tem gordura aqui na região da axila, que às vezes até uma paciente magra tem, é comum a gente ver isso, se ela não limpar essa região, ela não melhora aqui tanto esse contorno da lateral da mama e assim como essa lateral torácica. Então, tá. nem sempre a paciente precisa ser mais gordinha. Às vezes até ela é bem magrinha, ela tem mesmo nesse volume na axila e a gente acaba lipando. Eu sou fã de lipo, então eu gosto muito de lipar lipo Essa com muita gordurinha que a frequência. gente gente chama de gordura suicida, né? Que ela pula para fora do sutiã. Então, é bem frequente. A maioria das vezes a gente associa uma lipoaspiração da região axilar, lateral do mama, até para dar contorno e deixar o Tá. formato da mama mais bonita. A gente até brinca que é regata, uma lipo de regata. Lipo de regata. É, lipo da regata. E vocês fazem silicone em homem? Prótese peitoral. É. Né? Existe a prótese peitoral masculina. Não é muito frequente, não nos procuram, porque hoje em dia nós temos possibilidades melhores, né? Com menos complicação através de enxerto de gordura. Né? Então, existem pacientes que querem aumentar o peitoral, né? Que faz exercício físico, não consegue peitoral. Não só para o peitoral. Definição abdominal com gordura, de bíceps, tríceps, enfim. Então, isso a gente consegue fazer mais efetivamente com gordura, com menos chance de complicação. Mas existe sim cirurgia peitoral. Eu já vi na internet, assim, homens que têm uma prótese simulando músculo, assim. Mas não fica natural, né? A coisa... Tem indicações muito precisas, né? Pacientes que malham, que já têm talvez um porte atlético que caiba uma prótese peitoral, sim. Mas, como eu te falei, não é rotina nossa. Hoje em dia, né, vamos considerar aí nos últimos 4 anos, o uso da tecnologia, que foi o ultrassom, ele entrou, acho que em todas as áreas da medicina, mas na cirurgia plástica ele veio muito forte. E o ultrassom ele possibilitou a gente enxergar, vamos dizer, para fazer enxertias, que é esses aumentos de volumes musculares com o uso da gordura. Então, através do ultrassom, tu consegue ver o músculo peitoral, por exemplo, masculino, e injetar gordura dentro para aumentar o volume. Daí todo mundo fala, mas vai ficar gordura no músculo? E outra coisa que já está sendo, vamos dizer, mais estudada, mas já, vamos dizer, no início já está se provando que as gorduras, por ter uma propriedade de célula-tronco, ela consegue estimular o aumento de volume muscular. Então, tem trabalhos na região do reto abdominal que enxertaram gordura guiada por ultrassom em paciente que não faz atividade física nenhuma, nada, e fez ressonância antes, fez ressonância depois de 6 meses, e o que se viu não foi que se viu gordura dentro do músculo, se viu aumento de, em média, 55% do volume muscular. Então, seria tipo um processo regenerativo. Então, em vez de colocar prótese no peitoral, hoje em dia se utiliza o ultrassom com enxerto de gordura, no caso masculino. Isso. Tá, legal. Bom, acho que a gente conseguiu aí tirar, pelo menos, várias das minhas dúvidas que eu tinha, né, sobre colocação de prótese de silicone, mastopexia, né? Antes de encerrar esse nosso bate-papo, eu gosto de fazer umas perguntinhas aí sobre, para o pessoal conhecer um pouco melhor da pessoa também, não só do profissional, né? Nada que precise de advogado, tá? Então vamos lá. O que tira o sono de vocês? Alguma complicação cirúrgica. Meu também. Mesma coisa. Esse aí também tira o meu também. Pode tirar o sono e a coronária também. É isso aí. Livro favorito? A Bíblia. Bíblia, boa. Você é católico? Sou católico. Eu gosto muito de livro de empreendedorismo, em geral até gostei muito do que acabei de ler agora, muito recente, que é a Marca da Vitória, que é da história do fundador da Nike. Então eu gosto muito desses livros, tanto ligado a esporte e empreendedorismo. Então, acho que ele era um treinador de corrida, não era? Ele corria, né? E daí se associou ao treinador dele de corrida, e conta todo o perrengue, dificuldade, não desistir, essa coisa, acho que do esporte que tu traz para a vida de ser persistente, perseverança. Então eu gosto muito desse tipo de literatura, bibliografia do Agassi, do Black Mamba, que é o Kobe Bryant, todos eu gosto muito desse perfil Legal. de livro. Dos atletas, principalmente. Atletas, mas ligado muito também com o empreendedorismo, assim, né? Legal. Um sonho a ser realizado? Cara, aumentar a nossa clínica e fortalecer a nossa marca, tanto no âmbito catarinense quanto nacionalmente. Legal. Vocês têm muitos pacientes de fora do país ou do estado?
fora do país, fora do estado. Hoje a maioria que nós operamos é fora da cidade. Nós já operamos mais de 50% dos pacientes fora de Joinville. Olha E só. muitos deles fora do país, né? Hoje em dia a internet facilitou muito Sim. isso, né? As consultas online, enfim. Santa Catarina é uma referência em cirurgia plástica também, né? Somos profissionais muito competentes e cada vez nós avançamos mais em técnicas e tecnologias aqui no estado, né? As Legal. estruturas são muito boas aqui, hospitalares, né? Segurança, tudo. Então, isso tem atraído pacientes, né? Até de fora, que nem o Fábio falou, né? Pra Fora cá. do país, Do né? país, isso. Também pelos valores, né? Também, Acho que é melhor sem pagar... dúvida. Para um americano é melhor pagar em real do que em dólar, né? Ajuda muito. Euro, dólar, hoje em dia aqui são rei, né? É um sonho a ser realizado. Acho que o Fábio falou bem, é da clínica, eu acho que esse sonho, parte dele já se realizou, mas a gente quer mais, quer aumentar, ter mais profissionais para fazer outras áreas que a gente não se dedica tanto. Então, esse profissionalmente é isso daí. E o outro é ver minha família feliz, cara. Boa. Filhos isso crescendo aí. aí, felizes. Legal, pessoal. Obrigado pela participação, então. E pelo esse bate-papo bem interessante. Tá? Valeu nós pela que oportunidade aí, Rodolfo. Valeu, Obrigado. pessoal.